Saudações zoológicas! Eu sou Bruno e hoje é dia da nossa tradicional lista de final de ano sobre as maiores descobertas sobre dinossauros do ano de 2023. Essa é uma lista que a gente faz todo ano, esse ano é a terceira edição, falando sobre as principais descobertas que foram feitas sobre esses animais. Lembrando que tem várias descobertas incríveis, que não dá para colocar aqui a gente coloca 10 descobertas, mas não quer dizer que essas outras sejam menos importantes. E sim, aqui eu peguei algumas das principais, dos trabalhos que nos mostram como que os dinossauros evoluíram ao longo do tempo, principalmente aqueles trabalhos que valem para não só uma espécie ou duas espécies, mas que dá um geral sobre um grupo de dinossauros. E lembrando também que eu sempre puxo a sardinha aqui das pesquisas brasileiras, as pesquisas lideradas por pesquisadores brasileiros, porque eu acho que é importante a gente valorizar a ciência que é produzida aqui no nosso país. Então vamos lá, começando com a número 1, lembrando que os números aqui não tem distinção nenhuma, é só apenas uma ordem aqui, não quer dizer que foi publicado antes, nem que tem maior ou menor importância, apenas uma ordem aleatória. Então número 1, um fragmento revelador do sul do Brasil. Esse é um trabalho liderado pelo pesquisador Maurício Garcia, que eu sempre comento do Rodrigo Miller, pessoal lá do sul, todo mundo muito gente boa, e tem sempre muitos trabalhos assim, super relevantes que eles trazem aqui pra gente. E esse que eu trouxe aqui, eu trouxe por um motivo muito especial, que não é o único trabalho que eles publicaram esse ano, mas é um trabalho que eles ressaltam a importância do registro fóssil menos completo. E eu achei isso muito legal, porque as pessoas entram na paleontologia com uma expectativa que elas vão trabalhar com esqueletos completos, perfeitos e em incrível estado de preservação. Só que a realidade é que na maior parte dos casos você vai trabalhar com um osso só, com um fragmento, né? Você vai ter que tirar o máximo de informação possível daquele osso, daquele fragmento. Então esse é um caso onde foi descoberto esse aqui, que é um ilho, se eu não me engano, é um ilho, é um osso da cintura pélvica dos dinossauros, né? E nesse caso aqui, ele é de um animal que pertencia a um Herrerasauria, não Herrerasauridae. Então, Herrerasauria é um dos grupos, né, mais basais de dinossauros que a gente conhece, um grupo, na verdade, que tem uma relação filogenética ainda bastante discutida. E esse fóssil aqui foi descoberto na cidade de Restinga Seca, lá no Rio Grande do Sul. E aí os autores, eles comparam essa forma, essa anatomia do ilho com de outros dinossauros, dando ênfase principalmente para outros Herrerasauria. E aí eles descobrem, e eles discutem aqui no trabalho, que esse é o primeiro registro mais confiável de um Herrerasauria que não pertence à família Herrerasauridae, ele seria mais basal, mais primitivo, entre aspas, do que eles, aqui para essa região, né, para a região do sul do Brasil, para o Carniano, que é um período específico ali do Triássico Superior. E com isso mostra que existe provavelmente uma fauna ainda desconhecida desses animais, nesse estrato que é um pouco mais antigo do que aqueles que a gente está habituado a encontrar, os Herrerasaurídeos, esse grupo mais diverso assim. Então isso é bem interessante de ver e ajuda a gente a entender um pouquinho melhor sobre como foi a evolução dos primeiros dinossauros do mundo, já que a gente sabe que os primeiros dinossauros, os mais antigos do mundo, são encontrados aqui no Brasil. Então ficou com a nossa posição aqui de número 1. Na posição de número 2, nós temos um artigo que a gente comentou ao longo desse ano, que é uma briga eternizada pelo registro fóssil, que é esta briga aqui entre um pequeno mamífero e um dinossauro, um psitacossauro, um dinossauro ornitísquio. Os dois foram encontrados numa posição que condiz com a posição de que eles estavam batalhando ao longo da vida deles, né? Então, o pequeno mamífero talvez estava atacando o dinossauro, que é 3 vezes maior do que ele. Você fala, nossa, é impossível um mamífero atacar um dinossauro 3 vezes maior do que ele. Aí você pega alguns mamíferos hoje em dia, alguns mamíferos carnívoros hoje em dia que são pequenininhos, e atacam bichos bem maiores do que eles também. Então isso não é impossível por isso. Mas esse foi um trabalho que levantou muitos questionamentos, principalmente porque os autores não utilizaram tomografia computadorizada, que é um tipo de análise muito comum
aqui quando a gente trabalha com fósseis, principalmente quando os fósseis estão preservados numa posição muito pouco provável. Justamente porque quando você faz a tomografia, você consegue pegar detalhes da densidade dos ossos que podem indicar se o fóssil é uma fraude ou não. A questão é, o fóssil não é uma fraude por si só, ele é um fóssil real, não tem a menor dúvida. Mas às vezes o pessoal, para vender mais caro, em países onde isso acontece, eles pegam um fóssil de um local e cola em outro local. E na paleontologia, a posição exata do fóssil é muito importante para a gente saber. Então alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que talvez esse fóssil pudesse ser um composite, né? Pudesse ser fóssil de dois animais diferentes, que eles foram colados um ao outro para parecer, dar essa ideia de que eles estão lutando. Isso é facilmente resolvível com uma análise de tomografia computadorizada, que dá para ver se ocorreu alguma coisa nesse sentido ou não. Então, no futuro, a gente espera para ver se isso vai confirmar ou não essa luta entre um mamífero e um dinossauro lá do passado. Esqueci de colocar um print aqui do artigo neste slide, mas todos os artigos que eu estou comentando estão linkados aqui na descrição, para quem quiser saber mais. Número 3. A origem do sistema de sacos aéreos nos sauropodomorfos. Os sauropodomorfos são os animais que incluem aqueles que antigamente a gente chamava de prosaurópodes, né? Os animais que eram bípedes e quadrúpedes facultativos, mas já tinham um pescoço comprido, e incluem também os grandes saurópodes, os grandes dinossauros pescoçudos. Esse foi um trabalho liderado pelo meu amigo Tito Aureliano, lá do canal Colecionadores de Ossos. Se vocês não conhecem, vale a pena conferir, é muito bom. E o Tito e a Aline, né, lá do canal, eles fazem vários trabalhos que nos ajudam a revolucionar a paleontologia. Eles são hoje um dos principais paleontólogos do Brasil, ajudando muito a gente a entender melhor, principalmente sobre a paleobiologia dos dinossauros. Então as linhas de pesquisa que eles fazem são incríveis, e este não é uma exceção. Nesse trabalho, eles encontram e descrevem a evidência mais antiga do sistema de sacos aéreos, nesse dinossauro aqui, o Macrocolum itaqui, que ele é um dinossauro também do Rio Grande do Sul e também do Triássico. Os sacos aéreos são um sistema de bolsas de ar que muitos dinossauros tinham ao longo do corpo, que ajudava a diminuir a densidade deles, ao mesmo tempo que melhorava a eficiência respiratória em alguns casos, já que o ar circula, o mesmo ar que passa pelos pulmões, ele circula ao longo desse sistema de sacos aéreos. E ao descrever esse sistema, os autores encontram que a evolução dos sacos aéreos foi muito ligada ao aumento da complexidade do sistema respiratório, ou seja, quanto mais complexo foi ficando esse sistema respiratório, mais esse sistema de sacos aéreos foi aparecendo e evoluindo. Mas ao mesmo tempo, o que eles encontram é que essa evolução foi gradual, foi bem passo a passo, o que é esperado em muitos casos, e ao mesmo tempo ela não foi consistente no início da evolução dos sauropodomorfos. Meio que cada linhagem estava encontrando sua própria solução para a anatomia desses sacos aéreos, e isso só ia se estabilizar, os sauropodomorfos só iriam ter um sistema mais único e compartilhado lá para o Jurássico. Então é muito legal, eles também utilizaram CT scan, né, tomografia computadorizada, para revelar essa anatomia interna, mais um trabalho que mereceu um lugar aqui no nosso top 10. Número 4, nós temos uma laringe, que mostra como os dinossauros se comunicavam. Pois é, esse trabalho está aqui, ele descreveu uma laringe fossilizada, algo muito raro, já que a fossilização ela inclui principalmente tecidos duros, como ossos, dentes, conchas, carapaças e por aí vai. Quando a gente tem tecido mole preservado, isso é algo muito raro e, ao mesmo tempo, algo que nos dá pistas sobre como esses animais evoluíram esses tecidos no passado. Então são sempre artigos de muito impacto quando a gente tem, porque são raras fontes de evidências para o tecido mole desses animais, para a gente entender um pouco melhor como era a anatomia interna. Então aqui eles também fazem uso de tomografia computadorizada para descrever essa laringe fossilizada. Foi fossilizada próxima ao crânio de um anquilossauro, aqueles dinossauros encouraçados que pareciam
verdadeiros tanques de guerra vivos. E o que os autores encontram é que essa laringe tinha uma anatomia intermediária entre as aves, que são os dinossauros vivos até hoje, e os outros répteis, como tartarugas, crocodilos, lagartos e por aí vai. O que faz sentido para um dinossauro não aviano, que ele está exatamente no meio desse caminho. E eles também discutem que os dinossauros não avianos possivelmente tinham vocalizações complexas. Eles não tinham um sistema de vocalização igual a siringe, que as aves atuais têm, mas já permitiam um sistema de vocalizações mais complexo. Então pode ser que esses animais se comunicavam com diferentes sons, e não apenas com aqueles urros que a gente vê nos filmes de dinossauro. Então foi uma descoberta muito legal, e eu fico pensando, né, se um dia a cultura pop vai trazer esses dinossauros se comunicando de uma forma um pouco mais complexa, talvez tendo diferentes tipos de sons criados, não fazendo piu-piu igual algumas aves fazem hoje em dia, mas talvez com uma complexidade um pouco maior e não apenas os urros que aparecem nos filmes. Número 5. Os diferentes caminhos para a herbivoria nos dinossauros ornitisquios. Os dinossauros são divididos em dois grandes grupos, né? Você tem os saurísquios de um lado, que incluem principalmente os dinossauros pescoçudos, e os terópodes, os dinossauros carnívoros, e as aves são terópodes. E do outro lado você tem os dinossauros ornitisquios, que incluem principalmente animais herbívoros. Alguns eram onívoros também, tem um caso só de um ornitisquio aparentemente carnívoro até então. E aqueles que evoluíram a herbivoria total, independentemente, segundo esse artigo. Então você tem animais como os tireóforos, que incluem os anquilossauros, os estegossauros, os ornitópodes, que incluem, por exemplo, os hadrossauros, iguanodonte, e os ceratópsios, que incluem, por exemplo, triceratops, os dinossauros com grandes chifres também na cabeça. E o que esses autores encontraram aqui é que os primeiros membros de cada uma dessas linhagens, né, ou seja, o início da evolução de cada uma dessas linhagens foi um início onde eles tinham modos de alimentação mais diversos. Todas essas linhagens estavam evoluindo para a herbivoria, estavam deixando de ter um hábito onívoro mais generalista para ter um hábito herbívoro mais especializado mesmo em comer plantas. Só que ao mesmo tempo existe pouca convergência evolutiva entre as linhagens, o que significa que cada uma delas evoluiu a herbivoria de um modo diferente. Olha só que interessante. Então aqui a gente tem alguns desses crânios, mais uma vez uma análise de tomografia computadorizada. E aqui você tem um tipo de análise que a gente chama de análise de elementos finitos, que ela vai mostrar o estresse em cima de cada osso durante, por exemplo, aqui a mastigação. Então, nessa análise, quanto mais azul, mais frio, ou seja, menos estresse aquele osso estava sofrendo durante a mastigação. E quanto mais vermelho, mais estresse esse osso estava sofrendo durante a mastigação. Então, o que você encontra aqui nesses dinossauros, nessas diferentes linhagens, é que cada uma delas está concentrando o estresse numa parte diferente da mandíbula. Então alguns distribuem o estresse nessa parte aqui no A, por exemplo, mais para trás e até mais para cima, um pouco no crânio também. No B você tem concentração tanto atrás como na ponta. Em C você tem a concentração do estresse mais voltado para a ponta e para a parte de cima das mandíbulas. Em D mais para trás, um pouco do crânio, mas também na ponta. Ou seja, cada uma dessas linhagens estava concentrando o seu esforço de mastigação, o estresse da sua mastigação e as adaptações no crânio para aguentar o estresse dessa mastigação de um jeito diferente. O que nos mostra que esses dinossauros evoluíram os hábitos de comer plantas, cada um deles de um jeito diferente. Eles dizem que, por exemplo, os tireóforos, como os estegossauros, evoluíram ficando maiores, simplesmente maiores, já que o estresse é maior, então eu vou ter um crânio maior, mais robusto para aguentar um pouco mais. Outros dinossauros já evoluíram, por exemplo, sistemas de musculatura mais complexa, para poder ter um controle melhor dessa mastigação e diminuir um pouco o estresse. Você nunca pode ter muito estresse durante uma mordida, senão aumenta a chance de você fraturar seu dente, fraturar sua mandíbula durante a mastigação. Então,
Tudo na natureza gira em torno do aumento da eficiência energética. Então esse trabalho foi muito legal em mostrar isso também. Número 6, nós temos um trabalho que nos revela a função das maiores garras de todos os tempos. Ou melhor, traz uma dúvida sobre as maiores garras de todos os tempos. Esse foi outro trabalho que também utilizou essa análise de elementos finitos para comparar a função das garras nos dinossauros terópodes, tentando encontrar principalmente a função das garras mais bizarras de todos os tempos e das garras que são as maiores dentre todos os animais que já viveram no planeta, que são as garras dos terizinossauros. Os terizinossauros são dinossauros terópodes, mas de hábitos herbívoros, que tinham um pescoço comprido, uma cabeça pequenininha, parecia com a dos sauropodomorfos, mas um corpo bem robusto, grandão, e com garras que chegavam, no caso do terizinossauros mesmo, chegavam a quase 1 metro de comprimento. Então uma garra enorme aqui. E a função dessas garras sempre foi muito discutida. Para que raios servia essa garra dentro desses dinossauros? Então aqui os autores eles testaram 3 funções diferentes para cada uma dessas garras. Aqui a função de piercing, que é a função de perfuração. Aqui a função de hook and pull, que seria a função de enganchar nos galhos e puxar eles para trás para ajudar esses animais a se alimentar. E aqui a função de arranhar, scratch digging, a função de arranhar ou de cavar, para tentar encontrar animais que tivessem essa função de escavar um solo. No terizinossauro já tinha sido proposto que talvez ele fazia igual o tamanduá, de quebrar cupinzeiro, formigueiros, assim, para ajudar a se alimentar desses animais pequenininhos ou cortar troncos de árvores. E o resultado que eles obtiveram aqui foi surpreendente. Eles compararam essas garras com todos os dinossauros carnívoros. Alguns, e primeiro eles concluem que as garras dentro de Maniraptora são muito diversas, cada uma serve para uma função diferente. Eles encontram que os alvarezsauroides são dinossauros bem pequenininhos, com braços muito reduzidos, basicamente só uma garra para fora. Eles provavelmente desenvolveram suas garras para cavar, e isso pelo menos os mais desenvolvidos, os mais evoluídos, né, os mais derivados dentro do grupo. Só que ao mesmo tempo, eles encontraram que a garra do Therizinosaurus, que é essa daqui, olha quanto estresse ela está sofrendo, nos 3 modelos. E isso quer dizer que ela não era muito boa nem para perfurar, nem para puxar, nem para cavar nada. E com isso, né, dentro desses modelos, eles concluem que não tem nenhuma função mecânica, talvez, essas garras. Só que se não tem nenhuma função mecânica, o bicho não usava essas garras fisicamente para nada, para que raios que ela servia? Normalmente, na biologia, quando você tem uma estrutura muito grande, muito estranha, que aparentemente não serve para nada, serve para chamar a atenção da fêmea. E as garras, eles discutem aqui, podem ter sido uma garra decorativa. Então eles podem ter tido essa garra simplesmente para chamar a atenção das fêmeas, já que os animais com as maiores garras significam que eles estão saudáveis para crescer um unhão gigante, e se eles estão saudáveis para isso, talvez eles sejam bons parceiros sexuais para as fêmeas terem os seus filhotes. Então, talvez a gente ficou quebrando tanto a cabeça para tentar descobrir a função da garra dos terizinossauros, que talvez ela não tivesse função nenhuma. Era mais uma função decorativa. Eles discutem que outros terizinossauros, dentro do grupo Therizinossauria, o modelo que menos se estressa é esse modelo de hook and pull, né? Então talvez esse modelo de puxar os galhos para sua direção para comer. Mas como o terizinossauro já era um bicho muito grande, com um pescoço muito comprido, talvez ele não precisava dessa função para se alimentar. E no caso dele, pode ter sido simplesmente a maneira de chamar a atenção das fêmeas. Muito legal, né? Número 7. A evolução da armadura óssea nos anquilossauros. Esse foi mais um trabalho liderado por um pesquisador brasileiro, pelo Arthur Brum, que já apareceu aqui no canal quando a gente fez o vídeo sobre o Ipupiara, o primeiro raptor brasileiro que foi descrito. E nesse trabalho, o Arthur e outros colaboradores aqui brasileiros, principalmente,
eles descrevem um novo registro, são 3 osteodermes, 3 placas ósseas de um dinossauro dentro do grupo dos Ankylosauria, que inclui 2 linhagens principais. Os Ankylosaurídeos, que são provavelmente os mais famosos, aqueles que eventualmente têm uma bola óssea, né, na ponta da cauda e aquela armadura toda poderosa no corpo. E os Nodossaurídeos, que são outros anquilossauros que não tem normalmente essa clava óssea ali na ponta, mas tem ainda a armadura óssea nele. E essas 3 osteodermes, essas 3 partes dessa armadura foram analisadas lá da Antártica. Então é muito interessante estudar os dinossauros que ocupavam tanto a Antártica como o Ártico durante a época dos dinossauros, porque esses ambientes, apesar de não estarem congelados permanentemente, eram ambientes muito frios já naquela época. Já estavam em latitudes muito elevadas, ou para o sul ou para o norte. Então, quando a gente estuda esses dinossauros, a gente está estudando também quais foram as linhagens de dinossauros capazes de ocupar esses ambientes mais extremos. E aqui eles descrevem então esses nodossaurídeos, esses osteodermes de nodossaurídeos, e fazem uma análise histológica, uma análise do tecido desses nodossaurídeos. E aí eles descobrem que, além da proteção física, essas osteodermes nesses animais podem ter tido funções fisiológicas também, como, por exemplo, ser uma reserva de cálcio, que durante uma época mais fria, sem comida, o corpo poderia reabsorver esse cálcio para distribuir para o crescimento ósseo desses animais, por exemplo. Então, essa reserva energética, essa reserva de nutrientes, no caso cálcio, pode ter ajudado esses animais a ocupar ambientes mais extremos, como é o caso da Antártica também. Bem interessante o trabalho. Número 8, nós temos a evolução do quadrupedalismo nos dinossauros ornitísquios. Assim como a herbivoria evoluiu independentemente, o quadrupedalismo também evoluiu independentemente dos ornitísquios. Olha que coisa interessante. Todas as 3 principais linhagens, né, de ornitísquios, elas evoluem a partir de ancestrais que eram bípedes e depois eles ficam quadrúpedes com o tempo. Então a linhagem dos tireóforos, a linhagem dos ornitópodes e a linhagem dos ceratópsios. Elas evoluem independentemente esse quadrupedalismo. E o que esse trabalho, liderado pelo Matthew Dempsey e colaboradores, ele descreve, é justamente sobre como foi essa evolução. E eles mostram que esse quadrupedalismo evoluiu pelo menos 3 vezes independentemente ao longo de Ornitisquia, e que diferentes linhagens evoluíram diferentes musculaturas para isso. E aí eles pegam e eles comparam tanto as musculaturas relacionadas aos membros da frente do corpo, quanto as musculaturas relacionadas aos membros traseiros do corpo. E o que eles descobrem aqui, fazendo a reconstrução de onde esses músculos se ligavam, é que esses animais evoluíram diferentes anatomias. Mais uma vez, também não foi uma evolução convergente, já que, apesar de ser convergente, ele sair de 2 patas para andar em 4 patas, quando a gente olha mais a fundo, a gente vê que a anatomia óssea, a musculatura, a rotação desses ossos foi diferente em cada uma dessas linhagens. Então foi um ano muito bom para a gente ver que não teve tanta convergência evolutiva assim, pelo menos no caso dos dinossauros ornitísquios. Número 9 foi uma pesquisa que a gente falou por aqui no canal, de que dinossauros carnívoros eram tão inteligentes quanto primatas. Esse é o único trabalho solo que a gente está citando aqui, que foi liderado pela pesquisadora brasileira e neurocientista, né? É um top 10 de descobertas sobre dinossauros em que não é um paleontólogo de origem, falando assim, sim uma neurocientista, que é a doutora Susana Herculano Hausel. Uma neurocientista que ela, inclusive, trabalha, né, num departamento lá nos Estados Unidos, no Tennessee, aqui. É bem renomada já na área e foi muito legal ver essa contribuição dela para a área da paleontologia. A gente comentou um pouco desse artigo num vídeo solo, para quem quiser ver, vai ter link aqui embaixo. E ela comentou aqui nesse trabalho, né, ela discute um pouco sobre a inteligência não ser medida pelo tamanho do cérebro, algo que a gente já sabia, né? Senão as baleias seriam os animais mais inteligentes do planeta.
e sim pela quantidade de neurônios. O tamanho do cérebro você consegue testar, você consegue pegar. Aqui olhando para o fóssil do crânio, por exemplo. Porque você tem um molde, né, da região onde o cérebro ficava, onde o encéfalo, né, o nome mais correto, ficava. Mas como é que você pode saber a quantidade de neurônios que esses animais tinham? Como é que a gente vai estimar? Você não sabe quantas dobras esse cérebro tinha, por exemplo? Então, o que ela faz aqui? Ela compara com vários animais atuais, de várias linhagens diferentes, até conseguir uma correlação entre esse tamanho, essa massa, e dependendo da linhagem, se é uma linhagem mais próxima das aves, se é uma linhagem mais próxima dos crocodilos, e assim por diante, qual que é a quantidade de neurônios que aquela linhagem provavelmente teria perante aquele tamanho de encéfalo. E nos resultados que ela obtém, são alguns resultados incríveis, assim, no sentido de que os dinossauros terópodes teriam quantidades de neurônios absurdas, assim, que aproximaria eles da quantidade de neurônios que alguns primatas têm. Por exemplo, no caso do Alioramus, teria uma quantidade parecida com a de um cebus, por exemplo. E no Tiranossauro, ele teria uma quantidade parecida com a de um babuíno. E aí você imagina um dinossauro carnívoro imenso, forte, poderoso e ainda por cima tão inteligente quanto um primata. Seria super, super assustador. Nem todos os paleontólogos concordaram com essas estimativas iniciais, então o trabalho ele foi recebido também com algumas críticas, mas ao mesmo tempo todo mundo comentou que esse trabalho ele foi muito importante para ser uma primeira tentativa de estimar a quantidade de neurônios nesses animais. Algumas das críticas foram que os modelos que ela utilizou para o volume intracraniano são modelos talvez um pouco datados, lá de 2013, que aparentemente tem alguns modelos de 2020 para cá mais recentes, que diminuíram um pouco a estimativa do volume desses animais. Mesmo assim, mesmo diminuindo o volume, eu ainda imagino que esse trabalho mostra que os dinossauros, pelo menos os carnívoros, já eram sim mais inteligentes do que a gente imaginava anteriormente, então eu já acho que é sim uma grande contribuição científica. O artigo foi aceito no dia 15 de dezembro de 2022, mas foi publicado efetivamente em junho de 2023. Por isso que está aqui no Top Descobertas deste ano. Por fim, dinossauros terópodes tinham lábios cobrindo a boca. Terópodes tinham lábios cobrindo a boca. Olha só que interessante. Essa não é uma hipótese exatamente nova, ela já era discutida, de que a gente, apesar de ver esses dinossauros na cultura pop com os dentes para fora o tempo todo, né, o bicho fecha a boca e tá aparecendo os dentes dele, de que talvez eles tinham esses dentes bem cobertos por lábios. E nesse trabalho, eles fazem uma comparação anatômica muito extensiva, comparando a cobertura de lábios nos animais atuais versus como isso se reflete na anatomia óssea deles. Então aqui eles estão comparando a anatomia óssea de vários animais atuais com a de alguns animais do passado, né? Com, por exemplo, alguns crocodilos, com alguns dinossauros, como tiranossauros, comparando, por exemplo, de um jacaré que mantém os dentes dele expostos o tempo todo, iguanas, varanos, né, esses lagartos aqui que não mantêm os dentes expostos o tempo todo. Os crocodilianos, eles são animais semiaquáticos. Então, para eles, ter os dentes expostos não é um problema, porque os dentes estão constantemente úmidos, já que eles são animais de hábitos semiaquáticos. Ele passa a maior parte do tempo na água. Mas animais que não passam a maior parte do tempo na água, como esses lagartos, eles não, no caso até do iguana marinho que eles compararam, ele passa, né, boa parte do tempo na água, mas ele descende de um animal que muito recentemente era completamente terrestre. Então ele ainda mantém esses lábios cobrindo. No caso do varanos, né, que inclui, por exemplo, o dragão de Komodo, que já é um animal terrestre, um predador terrestre, ele tem esses lábios cobrindo a boca o tempo todo. E comparando a anatomia dos dinossauros
com a desses animais atuais, a anatomia é muito mais condizente com a de animais que têm lábios hoje em dia cobrindo a boca. Então eles fazem aqui até essa reconstrução bem legal de um tiranossauro com esses lábios, né? Com a boca fechada aqui, os dentes não estariam visíveis. E essa cobertura desses lábios ajudaria a hidratar os dentes. Dentes desidratados enfraquecem os tecidos e tornam o dente mais suscetível à quebra. O que no caso de animais que mordem uma grande força de mordida, como o Tiranossauro Rex, por exemplo, se o dente está mais suscetível à quebra, numa primeira mordida ele tinha muito mais chance de quebrar. Então, e fraturar, isso poderia gerar inflamações, infecções. Então é possível que esses dinossauros tivessem esses lábios até para fortalecer esses dentes. O que muda um pouco a nossa visão desses animais, né? Você pensar em Jurassic Park ou em outros filmes com dinossauros, que o bicho tá o tempão com a boca aberta, né, mostrando, ou sim, com a boca fechada mostrando os dentes. Talvez isso não era desse jeito. Então esse trabalho encerra o nosso vídeo sobre as maiores descobertas desse ano. E se você quiser saber quais foram as maiores descobertas sobre dinossauros de 2022 do ano passado, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.